Apenas alguns minutos de Renato Augusto em campo e a gente consegue ver claramente a diferença que esse jogador causa no time. É óbvio, não é só de ontem, não é só de outro dia, mas em toda a sua trajetória no Corinthians. O que esse jogador ele causa de impacto, tá bom, positivo para o funcionamento, para o time conseguir funcionar na sua engrenagem como um todo é absurda. E acho que a gente precisa tratar disso desse vídeo. O quanto que o Renato Augusto contribui para a melhora do Corinthians e, infelizmente, ele em campo, o quanto ele escancara as deficiências de muitos treinadores. Acho que a gente precisa apontar isso, tá bom? Deixar isso muito bem claro. Mas antes disso, like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Para você receber mais informações aí sobre os clubes como um todo, análises estatísticas, enfim, pra gente conseguir botar os panos na manga aqui. O Renato Augusto ontem jogou por alguns minutos. Jogou machucado, né? O Corinthians ele entrou ontem contra o Universitário pelos playoffs da Sul-Americana com o time reserva, o time repleto de garotos. O Luxemburgo colocou isso. Não só ontem, mas no último jogo da Libertadores também. E o Corinthians ele tem se dado bem jogando com garotos. Porém, ontem a gente viu uma partida completamente truncada, uma partida onde não ia pra frente, tá? O Corinthians ele tinha mais a bola, tinha mais finalizações, mas o Corinthians não conseguia concluir a gol e fazer com que o Universitário sofresse muito. Mas aí entra o Renato Augusto. E o Renato Augusto, num toque magistral, ele dá uma caneta no adversário e mesmo tropeçando, ele faz a assistência para o Felipe, se eu não me engano, fazer o golaço do Corinthians. Porém, quando eu tava verificando ontem, quando eu fui fazer um post no Instagram, eu verifiquei que o Renato Augusto, ele tem 216 jogos pelo Corinthians, e em nenhuma partida que o Renato Augusto fez gol ou deu assistência, o Corinthians perdeu. Ou seja, o Corinthians não perdeu quando o Renato Augusto participa de algum gol, seja com gol ou assistência, ou seja os dois ao mesmo tempo. É impressionante o quanto esse jogador contribui para o time. Sendo que lá em 2015, quando ele jogava com o Jadson, na minha visão, aparentava o Jadson ser mais jogador. Mas a longevidade e o funcionamento, o entendimento, provam que o Renato Augusto era mais fundamental ainda. O quanto ele tem de visão, o quanto ele consegue fazer tanto camisa 8 quanto às vezes camisa 10. Ele não só funciona como um articulador, como segundo volante, mas ele também pode fazer o passe para o gol ou dar o último passe para o gol, tá bom? Ou muitas vezes fazer o gol, como ele faz muito de fora da área. Então, a importância desse jogador é tão fundamental que, infelizmente, ela escancara a deficiência de vários treinadores. De 2015 para cá, desde a volta dele, se eu não me engano, foi da China para o Corinthians, passando por seleção brasileira, etc e tal, o Renato Augusto ele consegue dar uma destoada do time tão fundamental e o aproveitamento dele é tão grande que a gente consegue ver isso inclusive nos números. Com o Renato Augusto jogando, o Corinthians só perdeu 2 vezes em 2023. Até outro dia, o Corinthians não havia perdido. Ou seja, é um jogador que muda a partir do momento que ele está, a sua capacidade de visão, a sua capacidade de dar passes que desconcertam o adversário, passes que quebram a marcação. Por quê? Porque ele não é um jogador que dá passe para o lado. Renato Augusto, ele dá passe para frente conscientemente do final da jogada. Ou seja, ele percebe o que vai acontecer no fim da jogada antes mesmo dela acontecer. Ou seja, na cabeça dele, como é que funciona? Olha, eu vou dar o passe aqui para o Roger Guedes, que o Roger Guedes ele vai concluir a gol, ou o Roger Guedes vai dar um próximo passo para o Yuri Alberto, vamos supor, tá? Ou eu vou dar o passe aqui para o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto vai tocar para o Roger Guedes e vai concluir no gol. E vai sair exatamente desse jeito que eu tô pensando. É exatamente desse jeito que ele mentaliza as coisas. Um cara que tem uma visão à frente dos outros que estão no time. E aí, infelizmente, a sua ausência escancara o quanto que o Corinthians depende desse jogador. O quanto, infelizmente, que o Corinthians ele não tem um articulador que seja bom o suficiente para fazer as mesmas características do Roger Guedes. É óbvio, eu não estou querendo menosprezar pensadores como o Fausto Vera, como o próprio Juliano. Porém, é nítido que
a capacidade de enxergar, a capacidade de quebrar as linhas e a capacidade de melhorar o time como um todo, isso não tem, e poucos times têm aqui no Brasil. E aí a gente pode fazer uma equivalência a outros jogadores, como por exemplo, o Rafael Veiga, ele melhora os jogadores do Palmeiras como um todo. O time já é muito bom, a engrenagem é muito boa, mas quando o Rafael Veiga está no seu máximo, o Palmeiras melhora como um todo. E isso a gente consegue ver nas estatísticas. Sem o Rafael Veiga atuando no Palmeiras, a distribuição de notas, principalmente se baseando no SofaScore, fica cada vez mais nítida. Então, ora era o Gabriel Menino, ora era o Dudu, ora era o Arthur, ora era o Rony, ora era o Zé Rafael, que pegavam essa responsabilidade e repartiam entre si, tá bom? Então as notas estavam muito distribuídas. Quando o Rafael Veiga tá jogando e o Rafael Veiga tá jogando no seu máximo, ele recebe normalmente as maiores notas. E isso se emplaca também a Jorge André Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta no Flamengo, ele normalmente recebe o maior número de acertos de passes, o cara que mais constrói jogadas infiltradas, o cara que mais quebra linhas, ou seja, um dos que mais recebem notas no time. Então a ausência do Arrascaeta faz com que, por exemplo, o Everton Ribeiro fique sobrecarregado. Ou vice-versa. Então pelo menos o Flamengo ele tem dois, mas o Arrascaeta está um nível acima. É diferente no Corinthians. No Corinthians você não tem um cara que substitua o Renato Augusto. E pra mim, o Renato Augusto é o maior meia do futebol brasileiro, mesmo com seus 35 anos. Mesmo com uma idade que daqui a pouco ele vai começar a parar. E infelizmente a gente está vendo o último fio desse jogador atuando. Porque é um jogador que está à frente do seu tempo, é um jogador que faz completamente diferença, ele melhora os demais como poucos melhor aqui no Brasil, vocês viram isso. E infelizmente não há substituto para ele. Então a importância do Renato Augusto é extremamente fundamental a gente salientar, é extremamente fundamental a gente bater nessa tecla, que aproveitem. É um jogador raríssimo que infelizmente não vai ter substituto aqui no Brasil. Gosto muito desse jogador, gostaria muito de vê-lo atuando no seu 100%, mas infelizmente as lesões não deixam. Mas é um cara que, quando ele entra, é outro jogo. É outro comando que é dado. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha do Renato Augusto? Se ele melhora ou não? Se o time do Corinthians é dependente dele ou não? Deixe seu like. Lembrando, se inscreva no canal. Vamos em rumo aos 200 inscritos. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!